Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live. Eu sou a Simone Silveira e estou aqui com a minha colega Simone Bastos. Então, hoje a gente vai falar sobre o mapeamento e a otimização, né, dos processos que vão ser ajudados com a IA generativa. Então, ontem a gente teve a live de abertura da nossa semana com a Kelly e com a Gláucia, que receberam a Tânia Mara para falarem sobre a cara, né, a era do trabalho digital. Hoje a gente vai falar sobre como a IA generativa pode auxiliar os analistas no ciclo de processos. Amanhã a gente vai ter um time de peso da eProcess, com a Nana, a Graça, a Monique, a Jade, que vão abordar, né, como apresentar as oportunidades certas de IA nas organizações. Na quinta-feira, a gente vai ter a Natália e a Laís falando sobre a visão computacional, né, e o seu funcionamento. Na sexta, a Laís e a Kelly voltam para falar então dos assistentes digitais que chegaram e que vão ficar, né? E fechando essa semana incrível de lives, no sábado a gente vai ter o nosso Hackathon Lab. A Kelly vai nos contar um pouquinho mais diretamente do Caldeira em Process. Oi, aqui é a Kelly. Estou mostrando para vocês como é que vai funcionar o nosso hackathon. Nosso hackathon vai funcionar nesse ambiente, que é a Caldeira e Process. É o nosso ambiente de trabalho digital, onde você vai acessar e a gente vai ter algumas interações no hackathon, durante o hackathon, que é interessante você conhecer. Então, primeiro nós vamos lá para a Arena. Aqui na Arena, a gente vai se reunir com os outros participantes e a gente vai apresentar o briefing sobre como vai acontecer o hackathon, o desafio, né? Falar um pouquinho sobre os recursos que a gente vai ter à disposição. E a partir daqui, as equipes vão se dividir em grupos. Meninas, se vocês quiserem indo para a sala de reunião, a gente já se encontra. Oi, Kelly, estou indo lá. Beleza. Lá na sala de reunião, então, cada grupo vai conversar só com os seus próprios colegas de trabalho para desenvolver uma ideia de solução para o problema que a gente vai apresentar no início do nosso hackathon, certo? Então, vamos lá para a nossa sala. Cada equipe vai ter a sua própria sala de trabalho. Combinei com as meninas da gente se reunir na sala B2. Vejam que cada sala tem uma marcação. Essa marcação determina que só as pessoas que estão dentro daquela área vão escutar uns aos outros, ok? Então, eu vou entrar aqui. Olá, meninas. Oi, Kelly. Oi, oi. E aqui, na sala de reunião, cada grupo de trabalho, que vai ser liderado por uma das nossas profissionais, vai discutir e organizar um conjunto de ideias e, quem sabe, aí criar um protótipo, mesmo que seja com slides, para apresentar o pitch da solução de como resolveria o problema utilizando inteligência artificial. E no final, a gente volta lá para a arena. Então, com licença, meninas, vou voltar para lá. No final do nosso evento, todos vamos nos reunir aqui na arena e cada grupo vai ter o seu momento para apresentar o seu pitch. E a gente vai ter algumas pessoas especiais decidindo sobre as ideias apresentadas para votar qual é a melhor. E a melhor ideia vai ser premiada, ok? Tchau, tchau, pessoal! Muito legal esse espaço, né, gente? E ainda a gente tem algumas vagas para o Hackathon. E os interessados, então, né, podem se inscrever através deste QR Code. Novamente, gostaria de agradecer a presença, né, de vocês, né, por estarem aqui com a gente nesse segundo dia, né? Esse evento, ele é realizado pela eProcess, que é uma consultoria completa que apoia os seus clientes com uma abordagem de transformação digital orientada aos processos, do redesenho à automação,
usando tecnologias habilitadoras como o RPA, o BPMS e agora a IA. Então, a Si vai se apresentar para a gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou Simone Bastos, sou analista de processos aqui na iProcess. Tenho mais de 20 anos aí de experiência na área. Sou formada em administração de empresas e pós-graduada em marketing e comércio exterior pela Universidade Estadual de Nova York, tá? Sou instrutora aqui do cursos na iProcess Education há mais ou menos 3 anos e autora de alguns artigos sobre BPMS e automação de processos. Sim. Eu sou a Simone Silveira, analista de processos há mais de 20 anos, sendo 7 desses na iProcess, né? Eu sou especialista em gerenciamento por processos e analista funcional da Power Platform. Na iProcess, eu atuo com processos, né, com projetos de implementação de BPMS e RPA e também modelagem e redesenho de processos, né? Além de ser instrutora da iProcess Education e também tenho ali alguns artigos publicados no blog. Então, agora que a gente conhece um pouquinho, né? Vocês conheceram um pouquinho da gente, queria saber de vocês, né? A gente tem aqui 2 perguntinhas no Mentimeter, e eu gostaria de saber de vocês, antes da gente começar, né, a falar aqui como a IA pode nos ajudar, a gente queria saber, entender um pouquinho de vocês, como que vocês acreditam, né, que os chats de IA generativa podem auxiliar a gente, né? Além de saber como que vocês atuam, né, na área, no trabalho de vocês. Tá? Vamos interagir. Então, vamos lá. Por falar em interação, gente, vocês podem, por favor, ficar super à vontade para interagir com a gente ali no chat, tá? Então, quais são as atividades, né, dentro do ciclo de processos que vocês se envolvem atualmente, né? Em modelagem de as-is, de to-be, né? Na execução das tarefas, na documentação de processos, na análise, né, desses processos, no monitoramento, na implantação. Ó, a gente tem bastante gente que trabalha ali, né, com a modelagem, temos também bastante gente que trabalha com análise de processos e está ali, né, junto com a parte da documentação e também do redesenho. Muito bom, gente. Você pode ir para a próxima? Opa! E aí, a gente quer saber de vocês, né? Como o chat de IA generativa tem ajudado vocês no dia a dia dessas atividades, né? Podem colocar ali uma palavra ou poucas palavras que vocês estão utilizando, né? Como que hoje em dia os chats são utilizados por vocês, né? Gerar insights, consolidar dados. É exatamente isso que a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, produtividade, né? Ideias. A gente vai falar bastante sobre isso. Né? Produtividade, ideias. Temos ali questão de e-mails também, na modelagem, né? Na otimização, a gente tem ali os chats, né? Ajudando bastante vocês nesse processo, né? Nessa questão de trabalhar com processos. Muito legal. Vamos seguir? Podemos seguir, gente? Vamos lá. Então, o que a gente tem para hoje, né? A gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho sobre como a IA generativa tem ajudado a gente, trazendo algumas definições, porque às vezes a gente utiliza, né, mas a gente não tem a definição ali. Então, a gente vai trazer um pouquinho ali de definições, os benefícios, né, para o uso dos analistas. A gente vai falar sobre construir um prompt eficaz. Também, a gente vai trazer um case, né, que vai mostrar para a gente, na prática, como chats de IA podem nos auxiliar.
né? E, por último, a gente traz ali algumas ferramentas de processos que nós utilizamos aqui na eProcess e que já tem ali embarcadas as IAs. O que é a inteligência artificial, né? O que é essa IA generativa? A IA generativa, ou chats de IA, como eles são chamados, é uma tecnologia avançada, né? Capaz de criar conteúdos originais, como textos, imagens, códigos, com base em modelos aprendidos, né? A partir dos grandes volumes de dados que são imputados neles. Então, quanto mais eles são usados, mais eles aprendem sobre um determinado assunto, né? Como foi comentado ontem na live pela Tânia, né? Quem assistiu a live de ontem teve esse insight ali, né? A Tânia comentou a respeito disso. E a gente sabe, né, que atualmente a gente tem uma infinidade de chats de IA espalhados ali em sites, aplicativos, né? A gente sempre, atualmente, né, na grande maioria das vezes, a gente está ali interagindo com essas IAs. Mas a gente trouxe aqui, né, um slide onde a gente traz para vocês a definição, né, pelos próprios chats de IA, né, respondendo a pergunta: quem é você? Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas a gente perguntou ali para os chats, né, para os principais. Então, a gente perguntou ali para o chat GPT: quem é você? E aí ele trouxe, né? Sou o chat GPT, um assistente de IA criado para ajudar com informações, ideias e tarefas diversas. Posso auxiliar na escrita de textos, responder perguntas, traduzir conteúdos, programar e muito mais. Como posso ajudar? Né? A gente tem aqui também a Mônica. Eu não sei se muitos de vocês conhecem. Quem conhece a Mônica aí, gente? Põe um positivo aí para gente. Ó. Então, assim, é um chat um pouco mais desconhecido, né? Vamos dizer assim. E a Mônica disse assim, né? Olá, eu sou a Mônica, uma assistente virtual baseada em inteligência artificial. Estou aqui para ajudar você com suas perguntas e tarefas. Como posso ajudar hoje? Todos são muito prestativos, né? Eles sempre estão querendo ajudar a gente. E tem uma outra curiosidade aqui, né? Que é a Luzia. A Luzia, perdão, ela é o chat do WhatsApp. Eu não sei se vocês conhecem. Alguém aqui já bateu um papo com a Luzia? Porque a Luzia, ai, que legal, tem gente que conhece. A Luzia, né, ela é uma amiga nossa, ela quer ser nossa amiga, né? Então, tanto é que até o modo como ela se diz, né? Ela fala assim: eu sou a Luzia, uma amiga divertida e prestativa. Estou aqui para ajudar você no que precisar, seja com informações, ideias ou apenas bater um papo. Né? Ela gosta de conversar, é muito legal. E aí a gente tem o Gemini, que vocês podem ver aqui que ele é bem mais técnico, né? Ele já é mais formal. Enfim, cada uma das IAs generativas, né? Cada um dos chats, eles trazem ali, né, uma primeira identidade. E conforme a gente vai utilizando, né, eles vão adquirindo a nossa identidade. Então, num primeiro momento, quando vocês perguntam, eles vão dar essa resposta mais formal, né? Mas conforme vocês forem utilizando, isso vai mudando, né? Daqui a pouco vocês podem perguntar, testar, e daqui, sei lá, uns 15, 20 dias, perguntem de novo, veja se a resposta é a mesma, né? Vocês irão perceber que talvez a resposta seja diferente. Vamos lá. Então, como a Tânia, né, na nossa convidada especial da live de ontem comentou, né, esses chats de IA generativos, eles são baseados, né, em grandes modelos, né, de linguagem e foram alimentados com milhares e milhares, né, de terabytes de dados que representam cerca de 30% do conteúdo aberto atualmente, né? E dentro desse conteúdo, muitos dados sobre metodologias, técnicas, ferramentas, definições de processos e praticamente todo tipo de indústria.
Então, todo esse conhecimento, ele pode ser acessado e utilizado, né, para apoiar a gente, né, que visa ali avaliar os processos atuais das empresas, repensar e transformar, né, a forma como são executados. Assim, é possível a gente, né, através de interações com esses chats, contar com o apoio da IA em praticamente todas as nossas atividades dentro do ciclo de transformação e gestão dos processos, né? Na identificação, na descoberta, na análise, no redesenho, na implantação e até mesmo no monitoramento dos nossos processos. Quando a gente fala, né, pensa aqui na identificação dos processos, né? Quando a gente, como que eles podem nos ajudar? Quando a gente tem ali um relato de como a empresa trabalha hoje, né? E ele pode nos ajudar a identificar, então, os seus macroprocessos, mesmo os processos, podendo criar até arquitetura de processo, chegar até nos dar, né, a arquitetura de processo. Ela pode nos ajudar também fazendo um benchmarking, identificar processos chaves, enfim, né? A gente tem ali uma série de possibilidades. Quando a gente fala, então, ali na parte da descoberta dos processos, ela pode nos ajudar a identificar as atividades-chave, né? Dos processos que nós estamos analisando, criar os formulários e roteiros, né, de entrevistas, organizar essas informações, fazendo com que a gente, né, seja mais assertivos, né, e mais eficientes no nosso trabalho. Em análise, né, ela nos ajuda ali com muitos insights, né? Ela aponta para a gente fragilidades, ela pode apontar para a gente gargalos, ela pode executar cálculos, né? Como, por exemplo, a análise do tempo de execução e que o tempo de execução das atividades do processo, né? E como que os recursos para aquelas atividades, né, estão alocados dentro do nosso processo e dentro da organização. Quando a gente pensa, né, no redesenho, aqui ela consegue fornecer para a gente insights, dar suporte à tomada de decisão, recomendação de priorização, entre tantos outros, né, a avaliação de impacto, comparação ali de alternativas de melhoria, enfim, né, a gente consegue ali ter a IA trabalhando com a gente. Quando a gente pensa, né, e traz aqui para a parte de implementação, né, do nosso processo, a hora que a gente vai colocar o processo para rodar mesmo, né? Então, ela pode nos ajudar especificando as mudanças, documentando os fluxos, ela pode documentar os procedimentos, ela pode preparar materiais de apoio, entre tantas outras possibilidades aí também, né? Mas é claro, né? Todo esse apoio a gente precisa. Ai, eu esqueci, gente, pulou aqui para mim, perdão. Tem o monitoramento. No monitoramento, ela consegue recomendar para a gente os métodos, né? Como a gente pode monitorar os nossos processos, ela pode processar os dados coletados, né? E fornecer para a gente ali insights que então vão gerar, né, a nova revisão de processos, o realinhamento ali das atividades, enfim, né? Poder fazer com que o ciclo BPM rode dentro da nossa organização, né? Então, quando a gente integra o uso de IA generativa às nossas rotinas, né? A gente pode aumentar nossa produtividade, pode aumentar a produtividade da equipe como um todo, a gente pode reduzir erro, a gente pode gastar menos tempo em atividades de coletar, digitar, organizar, né? E formatar as informações que a gente vai colhendo, né? Então, a gente consegue se concentrar em atividades, né, de maior valor estratégico. Mas
um ponto muito, muito, muito importante, tá? Todo esse apoio, ele precisa sempre ser validado e refinado por nós analistas, tá? É muito importante a gente lembrar que se a gente não está no chat de IA privado, aquele que é pago, tá? É preciso que a gente tome cuidado com as informações que a gente insere neles, né? Como dados confidenciais, informações pessoais, né? Ou qualquer outra informação que a gente insere ali, ela é guardada e poderá ser usada, né? Em alguma consulta por algum outro usuário, né? Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com o que a gente insere, né? E também lembrar sempre que é necessário que nós que a gente faça uma análise crítica, né? E muitas vezes confirmar também essas informações, né? Em fontes seguras, porque muitas vezes os chats indicam ali alguns links, algumas referências que quando a gente vai checar, né? Não é bem aquilo. Então, dois pontos muito importantes entre tantos outros, né? Tome cuidado com as informações que são inseridas e sempre verifique se as referências trazidas, né, estão corretos ali, né? E eu queria comentar, né? A Tânia trouxe ontem esse case, eu queria trazer para vocês também só um comentário, né? Com relação ao caso da Samsung, né? Onde o pessoal, os engenheiros, né? O pessoal que estava fazendo parte do projeto, começou a inserir ali as informações referentes àquele projeto confidencial e o chat, né? Liberou essas informações. Então, assim, mais um detalhe, né? Mais um case para vocês tomarem realmente muito cuidado com isso. Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos discutir, então, um pouquinho sobre uma empresa de call center. É uma empresa fictícia, tá? É um case que nós criamos, inclusive, com a ajuda da IA. Foi bem interessante. E o que nós trazemos aqui, né? Nós trazemos, então, o perfil desta empresa. Então, quem que vai ser o nosso papel? Qual que é o papel que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos fazer o perfil de um analista de processos recém-contratado em uma empresa de call center, tá? Qual que é a missão desse analista? Ele tem que automatizar os processos com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e o relacionamento com os clientes. Quais são os desafios, né, que ele pode aí encontrar durante este processo de levantamento? Então, primeiro, conhecer os macroprocessos da empresa, porque ele acabou de ser contratado, ele não tem muitas informações, tudo que ele tem ali está baseado em algumas reuniões que ele teve com a área gerencial, algumas documentações que estavam disponíveis para ele naquele momento, que a empresa tinha, né? Então, pensa numa situação onde ele não tem muito contexto, ele não conhece uma empresa de call center, nunca trabalhou em call center, não sabe quais são as áreas, inclusive de negócio, que fazem parte de uma empresa como essa, e ele tem que identificar, então, quais são esses macroprocessos, né? Verificar quais desses processos seriam importantes automatizar para conseguir atingir o objetivo que a empresa, né, esse desafio que a empresa está passando para ele, que é melhorar a eficiência operacional e melhorar o relacionamento com os clientes, e com isso priorizar essas automações. Então, ele identificou os processos, ele identificou daqueles quais que ele pode automatizar, e agora ele tem que fazer uma priorização desses processos, tá? Depois disso tudo, propor um redesenho desse processo, já melhorado com essas melhorias, e também fazer um plano de implementação. Então, é um desafio totalmente novo aí para o nosso analista de processos, tá? Então, o que nós vamos trazer hoje para vocês? Nós vamos percorrer juntos justamente essas etapas do ciclo de gerenciamento, tá? Destacando aí
cada desafio que ele for encontrando em cada uma delas. Então, na parte de identificação, como eu comentei, primeiro ele tem que descobrir quais são os macroprocessos da empresa, quais desses macroprocessos ele pode automatizar, qual que ele daqueles que que foi sugerido, né, que ele identifica que pode ser automatizado, qual que ele pode priorizar, qual que vai ser a ordem de priorização disso. Dentro do mapeamento, como é que a IA ela vai poder ajudar esse analista, né? Então, na parte de suporte, na modelagem, na descrição do processo, e também que é uma inovação, né? Acredito aí que vai ser interessante para muitos aqui, a parte de modelagem do fluxo do processo com o auxílio da inteligência artificial, fazer a parte de análise e redesenho deste processo, então identificar também quais são os gargalos que o processo possui, quais aquelas atividades que ele tem que não agregam muito valor à empresa, né? E fazer esse fluxo automatizado, né? Melhorado, mostrar todas essas etapas melhoradas. E também preparar aí um plano de implementação incluindo, né, a parte de comunicação, a parte de treinamento e também a parte de KPIs, né, fazer a sugestão aí de KPIs para medir estes processos, tá? Então, vamos trazer aqui, foi até interessante, né, que se perguntou para vocês quem é que já conhecia ou já tinha ouvido falar sobre a Mônica. Então, o chat GPT já é algo muito conhecido, né, para muita gente. Então, eu vou trazer aqui a Mônica e nós vamos fazer um pouquinho, trabalhar um pouquinho com ela. Deixa eu puxar para cá, pessoal. Então, vamos fazer essa sequência, tá, pessoal? Vou fazer junto com vocês. Então, primeira coisa que eu, analista, eu estou com duas telas, tá, pessoal? Então, talvez eu fique um pouquinho de lado. Ter como analista recém-contratado que não conhece os processos da empresa é contextualizar a minha do que eu preciso, né? Qual que é o papel que ela vai executar, né, nesse processo como um todo, então qual personagem que ela vai assumir e qual que é a ação que ela tem que realizar. Então, neste caso, ela vai assumir o papel, né, de um analista numa empresa de call center, e ela precisa conhecer os macroprocessos da empresa. Então, aqui eu já tenho alguns prompts prontos, tá? Para facilitar e ser um pouquinho mais rápido. Eu estou pedindo, né? Estou falando que ela é uma empresa de call center, quais são os macroprocessos dela. Então, aqui, repare que ela me traz as informações de macroprocessos de uma empresa de call center. Então, a parte de atendimento a cliente, de gestão de chamadas, treinamento e desenvolvimento, esses são os macroprocessos que ela encontrou, né? Para ela me apresentar esse resultado, o que ela teve que fazer? Ela teve que fazer uma pesquisa em diversas fontes, né, de informações, e ela vai aplicar aí por detrás uma avançada identificação desses macroprocessos das empresas de call center, para ter uma informação embasada. Então, aqui, ela não é apenas uma suposição, mas sim um resultado realmente embasado em dados, em análises rigorosas, que permitiu que ela trouxesse aí essas informações. Tanto é que, se vocês fizerem este teste, né, eu vou depois mostrar ao término, eu fiz esse mesmo case no chat GPT, vocês vão perceber que existem pequenas variações de informação, mas praticamente o conteúdo é igual. Por quê? Porque elas fazem essas pesquisas nas bibliotecas existentes, em todas as documentações existentes, em casos que já existem aí disponíveis, então elas praticamente têm as mesmas informações. Algumas podem ter um pouco mais, outras um pouco menos, mas basicamente elas me trazem a mesma informação. Então, ok, eu como analista acabo de ficar feliz que eu identifiquei os macroprocessos. Está correto? Está certo? Será que isso realmente é a informação correta? Como assim mencionou, pessoal, tudo que a inteligência artificial trouxer para vocês, vocês têm que
confirmar com a área de negócio, fazer verificações para ver se aquela informação é segura, tá? Então, vocês podem utilizar, inclusive, referências de mercado, como o APQC, o ITIL, o SCORE, entre outros, para validar essas informações, né? Conversar com o dono dos processos, com as pessoas envolvidas, para ter certeza que esses macroprocessos que a IAM listou realmente fazem parte da empresa de call center, fazem parte do dia a dia deles, ok? Então, vamos seguindo aqui, validei com a minha área de negócios, está correto esses processos, fazem sentido, ok. Qual que é o meu próximo desafio aqui como analista de processos? Eu preciso identificar de todos esses que ela me trouxe, quais seriam os processos interessantes, né, ou mais seriam viáveis a gente automatizar. Quais deles eu conseguiria fazer uma automação para atingir o meu objetivo aí de melhorar o dia a dia da empresa, o operacional e a satisfação. Então, eu vou contar para ela um pouquinho, vou dizer que atualmente a empresa ela está pretendendo automatizar os processos para melhorar a eficiência operacional e garantir a satisfação dos clientes e perguntar para ela quais desses processos que você me trouxe você entende que podem ser automatizados. Então, aqui ela já vai me trazer que na parte de atendimento ao cliente, por exemplo, o início do processo, né, o atendimento inicial do seu cliente, pode ser feito através de chatbots ou de assistentes virtuais, né, para responder perguntas frequentes, resolver problemas simples, né, liberando aí operadores, reduzindo a fila de atendimento, por exemplo. Na parte de gestão de chamadas, ela já me dá mais alguma outra sugestão, né? Então, roteamento automático de chamadas, registro automático, tem toda uma sugestão de treinamento e desenvolvimento. Então, eu estou lendo aqui, como analista recém-chegada na empresa, tudo que ela me apresentou faz sentido. Eu acho que realmente iria agregar bastante ao negócio do cliente, né? Inclusive, ela me traz aqui quais são os benefícios da automação, né? Então, ela já está me dizendo que se eu aplicar essas automações, eu vou ter aí uma redução do tempo, gasto em tarefas repetitivas, eu vou ter um atendimento mais rápido, então eu vou ter uma resposta mais rápida dos meus clientes, automaticamente uma satisfação, né? Vou responder eles mais rápido, vou ter uma satisfação maior e vou ter aí uma redução de custos. Ok, achei muito legal todas as sugestões que ela me deu. E agora, como é que eu faço para saber dessas oportunidades que ela me apresentou de automação, quais que seriam as mais importantes, as mais relevantes para este meu cenário? Então, eu preciso priorizar, tá? Num primeiro momento, você não tem nenhum contexto para poder fazer essa priorização. O que você pode fazer? É pedir para que ela sugira para você uma tabela comparativa entre esses processos para que seja elencada uma ordem de automação. Que é exatamente isso que eu vou pedir aqui para ela. Vou pedir para ela me fazer essa tabela comparativa e me explicar o porquê que ela está elencando dessa forma. Então, repare que aqui ela trouxe aqueles mesmos processos e ela me colocou alguns critérios para poder chegar nesta classificação. Então, o que ela considerou? O impacto na eficiência, o custo de implantação, a complexidade de automação e, consequentemente, ela me trouxe a ordem dos processos, né? A ordem sugerida. E aqui ela faz uma pequena explicação. Então, por que ela utilizou esses indicadores, tá? E ela traz para você essa tabela. Óbvio, pessoal, como, né? Voltando, deixando bem claro. Num primeiro momento, à primeira vista, faz todo sentido essa ordem de priorização. Porém, quem vai realmente confirmar se para o seu negócio, neste momento, o atendimento a cliente, é
A empresa que vai poder dizer que realmente para eles é mais importante fazer este processo primeiro do que, por exemplo, o processo de gestão de recursos, tá? Então, ela me traz uma sugestão, então você não parte de uma folha em branco, você já leva uma proposta para o teu cliente, tá? Então, bem interessante. Ok, já temos os processos, já temos as automações possíveis em cada um deles, já temos aí uma ordem de priorização. Vamos partir então para a nossa modelagem do processo. O que eu preciso fazer? Eu preciso contar para a IA como é o meu processo atualmente, né? Então, como é que funciona a central de atendimento, a parte de atendimento a clientes da minha empresa, para que ela possa me ajudar a fazer o descritivo desse processo e depois, posteriormente, a fazer o fluxo em si, né? A modelagem dele. Então, vou fazer exatamente isso, vou contextualizar a Mônica de como é o meu processo, então eu conto para ela, né, que o nosso processo hoje, deixa ela terminar de processar aqui. Então eu conto para ela que hoje o meu processo funciona da seguinte forma: o cliente ele entra em contato conosco, o atendente vai verificar se ele possui ou não cadastro, se não possuir, ele vai realizar o cadastro desse novo cliente. E após identificado, o cliente vai informar qual que é o produto que ele deseja, o atendente vai registrar o pedido de compra, vai confirmar o endereço e a forma de pagamento e vai preencher todo o cadastro e informar para o cliente o número do pedido e o prazo de entrega. Legal. O que ela me fez? Ela me trouxe aqui, né, o meu processo, quais são as etapas, a descrição, a possibilidade de automação de cada uma dessas etapas e um comentário, né? Na parte de recepção do contato, a gente consegue automatizar parcialmente, utilizando chatbots, por exemplo, né, para ser usado numa triagem inicial. E assim por diante, ela faz isso para cada uma dessas atividades. E aqui ela faz uma descrição deste processo já com automação, ok? E quais são os benefícios dessa automação? Que ela reduz o tempo, reduz a taxa de erros e aumenta a satisfação dos meus clientes. Então, aqui, perceba que ela já te deu algumas sugestões muito interessantes, tá? Porém, agora, antes de eu partir para o desenho futuro, né, para o to be, já com estas melhorias, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o fluxo do meu processo atual, do as is, e depois fazer o fluxo do processo to be, já com as melhorias. Então, atualmente, pessoal, a notação, né, BPMN, ela acho que é a única hoje que permite criar diagramas de processo em formato XML, tá? Então, como eu vou fazer aqui para pedir para IA? Exatamente dessa forma. Eu vou pedir para que ela gere para mim um arquivo XML do meu processo atual, que seja compatível com o BPMN-IO, né? E lembrando ela que é importante incluir no diagrama o pool do processo, né, para representar as entidades, as lanes, né, quem são as responsáveis pelas atividades, os gateways de decisão e os conectores entre as atividades, assegurando aí que o fluxo vai estar o mais completo possível. Então, eu vou fazer exatamente isso. Vou pedir para que ela me gere este arquivo XML. Repare que aqui ela já começa a criar para mim essas informações. Então, ela gera um arquivinho XML. No caso da Mônica, ela ensina vocês como vocês devem utilizar esse código, né, esse XML criado. Então, ela te orienta a salvar isso num arquivo com extensão BPMN, por exemplo, né, com este nome, ir lá no BPMN.io e importar. No caso do ChatGPT, eu vou mostrar para vocês na sequência rapidinho,
a gente consegue pedir para ele gerar o arquivo para download. Então, ele já cria o arquivo para download, você baixa e já consegue utilizar, tá? Mas aqui também é possível, vocês podem copiar, jogar no Notepad, por exemplo, salvar com a extensão BPMN, que vai dar certo também. Deixa eu pegar aqui para vocês o BPMN.io e eu vou mostrar o que ele me trouxe num primeiro momento. Quando eu pedi para ele esse XML, opa, vamos lá. Vamos lá, olha o tempo, maquininha. Auxilia que a gente tem muito conteúdo ainda para passar. Vamos lá. No primeiro momento, tá, pessoal? Quando eu solicitei, ele me trouxe algo assim. Então, o que eu fiz? Tá certo? Não, não tá correto. Então, eu fui lá, voltei na Mônica, pedi para refinar, né, esse arquivo, expliquei para ela o que estava errado e pedi para ela criar novamente. Ela me trouxe, ela me trouxe algo assim. Estamos quase lá. Fiz mais algumas tentativas para que ela trouxesse, então, enfim, o documento correto, né? O arquivo correto, corrigido. Numa uma outra tentativa, né? Porque foram algumas, pessoal, eu consegui chegar no meu desenho do processo atual. Lógico, volto a repetir, né? Para que eu soubesse que o meu primeiro desenho está errado, realmente precisa ter essa análise, ter o olhar crítico, analítico aqui do analista de processos, para que ele bata o olho e fala, não, isso que a IA me trouxe não faz o menor sentido, né? Então, precisa realmente ainda do apoio de um analista para conseguir dar sequência aí e fazer esse trabalho como um todo. Então, seguindo aqui, pessoal, consegui, né? Chegamos aí no arquivo que a gente precisava, chegamos na parte do desenho finalizado, tá? O que eu vou precisar fazer agora? Então, apesar de na etapa de análise, né, de modelagem do processo, ele já ter me trazido sugestões de melhoria do meu processo, é muito importante eu também pedir para ele para que traga para mim quais são os gargalos existentes nesse processo e quais aquelas atividades que realmente hoje não me agregam, né? Realmente não trazem valor para a empresa. Então, ele vai fazer exatamente isso que eu estou pedindo, né? Então, ele vai trazer aqui para mim quais os gargalos que ele identificou, ele vai dizer qual que é o problema que ele encontrou, porque que ele acha que é um gargalo, qual que é a sugestão para melhorar isso, para automatizar essa atividade, ele vai fazer isso para todas as atividades de gargalo que ele encontrou, e também vai mencionar as atividades que hoje não agregam valor ao processo do nosso cliente e vai dar as melhorias. Ok, já tenho então meu desenho, né? Minhas sugestões de melhoria. O que eu vou fazer? Vou passar para a etapa então de redesenho. Ela já me deu todas essas informações, então eu vou perguntar para ela, ok, você consegue descrever, então, com todas essas melhorias que você me deu, você consegue descrever o meu fluxo, incluindo essas melhorias sugeridas? Então, vou pedir para que ela faça a descrição aqui de como vai ser o meu processo daqui para frente com a automação. Então, ela vai me trazer e, novamente, né, quais os benefícios. Show! O que eu preciso fazer depois? Fazer o desenho deste processo. Então, eu vou pedir novamente para ela gerar, né, o arquivo XML do meu processo automatizado. Ela vai gerar novamente aqui um novo arquivinho. Vai me gerar um novo arquivo.
vai me sugerir, vai me informar como é que eu tenho que fazer. E aqui eu vou trazer para vocês o meu processo, como ela me trouxe. Então, repare que mesmo já tendo o processo anterior, com as lanes, com a pool, tudo certinho, aqui ele acabou se perdendo. Então, a gente sempre precisa aí de um analista para refinar. A IA hoje ela ainda não faz, né, o fluxo perfeito, ela ainda está no começo. Então, quanto mais a gente for utilizando, mais ela vai aprendendo, mais ela vai melhorando, e com isso a gente vai conseguir cada vez fazer fluxos mais completos, mais corretos, tá? Hoje ainda precisa que a gente peça esse auxílio a ela, mas sempre faça uma adequação, porque nem sempre vem perfeito, tá? E para fechar aqui, pessoal, correndo, eu vou pedir para que ela me sugira um plano de implementação, tá? E de comunicação, treinamento e cronograma das minhas ações. Então, ela vai me dar aqui uma sugestão de cronograma, as ações de treinamento e comunicação que eu devo fazer com o meu cliente, tá? Como deve ser. Vou puxar aqui rapidinho, só para vocês verem como ficou este mesmo processo no chat GPT. Só preciso achá-la aqui. Bate-papo no chat GPT. Ai, meu querido. Aqui. Tá travado. O chat GPT, tá, pessoal? Ele conseguiu trazer, assim como a Mônica, todas as informações, tá? Só que nessa parte final de implementação, ele mostrou aí um resultado bem mais interessante. Ó, só para vocês verem, tá? Então, ele me traz separadamente o plano de implementação, desde a parte de planejamento, de desenvolvimento, com cronograma, quem são as pessoas envolvidas, os responsáveis. Então, assim, tudo que a gente viu lá com a Mônica, ele também trouxe aqui, como eu disse, com pequenas variações, tá? Mas, basicamente, ele também gerou aqui. E o único ponto que eu queria mostrar, ó, aqui ele consegue gerar um arquivo para vocês baixarem, tá? A Mônica já não consegue fazer isso. Então, assim, dando sequência aqui à nossa apresentação, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham. Não sei se vocês conheciam essa parte, já tinham feito alguma coisa parecida, né? Ou se foi algo interessante aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, faz uma reação aí, pessoal, para a gente saber se foi legal, se não foi. Não, o pessoal estava comentando aqui no chat, inclusive, que muitas pessoas já fizeram, né? A gente vai comentar isso mais para frente, se a gente conseguir. Mas, pessoal, vocês estavam preocupados com o tempo, a gente vai pedir para vocês mais 10 minutinhos para a gente terminar, tá? Já está terminando, a gente tem só mais 2 tópicos para passar, tá? E aí as perguntas talvez a gente deixe para responder pelo chat. Mas vamos lá. Então, né, já que a gente está falando do chat GPT, da Mônica, né, e das IA generativas, a gente traz aqui para vocês, né, algumas dicas válidas de como criar prompts eficazes, né? E o que é um prompt? O prompt é aquilo que a gente pede, né, para o chat fazer, é a nossa instrução, né? Isso é chamado de prompt. Então, para a gente conseguir fazer com que as respostas do chat, né, sejam mais assertivas, a gente trouxe aqui, né, 6 pontos que vocês podem pensar, né, quando forem fazer essas solicitações. Por exemplo, qual que é o papel que a IA deve ter para atender aquela solicitação, né? Como
por exemplo, né, no nosso caso aqui, a gente colocou como analista de processos. Então, assim colocou ali, pense como uma analista de processos ou alguma coisa desse tipo. A ação, né? O que a IA precisa executar, né? Qual que é a ação que a gente está querendo que ela faça, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, preparar uma mensagem de agradecimento aos participantes dessa live. Ou, né, fazer todas aquelas interações que assim mostrou. Qual que é o contexto? Né? Informar o contexto, o ambiente do caso, né, que a gente está pensando. Então, por exemplo, como a se falou, ela contextualizou todo o case, né, para que o chat conseguisse identificar qual que era o contexto das solicitações que viriam dali para frente, né? Qual que é o estilo, né? Qual que é o estilo da resposta? Se a gente quer que ela se comporte de uma forma formal, casual, alegre, feliz, enfim, qual que é o tipo de comunicação que a gente quer refletir, né? Que a gente quer que ela dê para nós. E o público, né? Por exemplo, para quem que vai direcionar aquela solicitação, né? No caso ali, era para análise do processo, né? Então, esse acaba sendo o público, né? O solicitante, que o papel, que é a analista de processos, ela também se torna o público neste caso. Quando a gente fala em configuração, né? O que é uma configuração quando a gente pensa num prompt de chat? Né? A configuração é a especificação dos detalhes, né? De como a resposta deve ser dada. Por exemplo, uma frase curta, em uma tabela de 2 colunas, uma tabela com 3 linhas, 4 colunas, enfim, né? Especificar a forma como a gente quer que o chat nos responda, tá? E a gente traz aqui, né? Por último, porém não menos importante, né? A gente traz aqui algumas ferramentas que nós utilizamos, né, na iProcess e que tem ali algumas novidades, né, com relação aos processos em plataformas, né, que a gente trabalha. Então, a gente começa com o Power Automate. O Power Automate, né, ou Power Platform, desculpa, né, ele é da Microsoft e além das ferramentas, né, como o Power BI, o Power BI para análise de dados, o Power Automate para a criação ali dos fluxos de automação, o Power Apps, que é a criação de aplicativos, o Pages, né, que é a criação de páginas web, a Microsoft ela tem investido muito, né, para trazer a IA e a hiperautomação para dentro, né, das plataformas dela. Então, ela já tem, né, o Power Platform, ela já tem o Copilot Studio, que é uma ferramenta que permite a criação e a personalização dos seus copilotos. Alguém comentou aí no chat que conseguiu fazer isso. Tem o Copilot, né, que é o assistente de produtividade, né, que ele integra o universo do Microsoft Office, o Dynamics 365, o GitHub e toda, né, a Power Platform. E a gente tem ainda, né, embarcada nessa plataforma, a IA Builder. Né? O IA Builder é uma ferramenta de criação e utilização de modelos de IA, né, que são personalizados em aplicativos e os fluxos de trabalho ali da Microsoft. A gente tem também o Lecon, né? O Lecon, ele tem ali no seu roadmap a versão 6.0, que ainda não está, né, em uso, mas ele já vai trazer ali algumas novidades, e entre elas, algumas funcionalidades com relação à modelagem para automação de processos com a ajuda da IA.
né? Então, o LECOM já vai poder trazer ali algumas sugestões de processos, né? Onde a IA analisa as necessidades que são inseridas ali no chat e busca, né, dentro do seu catálogo de processos, o mais indicado. E isso simplifica a criação dos fluxos de trabalho, dos formulários, né, que a gente implementa quando a gente está implementando ali o LECOM. Ela tem a criação inteligente também, então ela pode sugerir um processo, como ela pode criar, né, o fluxo a partir do seu chat, né? Você conversa ali com ela, você conta para a IA o que você quer, né? E ela vai gerar ali o diagrama de processos, né? Permitindo, lógico, né? Tanto a sugestão, né? Quando ela sugere, como a criação, ela permite que você, analista, vai alterar ali, né? Ela não vai dar aquilo travado na pedra e você vai ter que engolir aquilo ali. Outro caso, né, com o Alecom, é o resumo de documentos. Então, por exemplo, caso exista algum documento que esteja anexado ali, né, naquela tarefa, naquela instância do processo, a IA ela vai extrair, né, através de pontos-chave e vai responder as perguntas sobre o conteúdo daquele documento, tá? Então, é isso que a gente tem na nova versão do LECOM, a versão 6.0. E alguém perguntou, né, de Process Mining. Então, a gente tem, né, aqui na InProcess, a Upflux, que é uma parceira nossa, que é uma ferramenta de mineração de processos que já tem a IA embarcada, né? Então, ela pode executar análises reais, né, dos processos, através ali das suas pegadas digitais, né? E ela mesmo vai montar o fluxo do processo sem a necessidade de um analista ali para modelar, tá? Ela traz também análises reais dos processos, né? Também através das suas pegadas, né? Ela vai olhar ali o monitoramento do processo, apontando ali gargalos, ineficiências, né, que ocorrem no processo. Ela vai proporcionar, né, uma melhoria contínua dos processos através dos testes apresentados, né, buscando ali, né, todas as informações que são trazidas, mais o que ela traz na sua bagagem, né, proporcionando ali os insights valiosos. E tantos outros benefícios que a gente pode ter com o uso, né, de um Process Mining no nosso dia a dia. Então, enquanto a Si vai olhando aí as perguntas, eu vou falando para vocês um pouquinho, né, agradecendo a vocês, né, a participação de hoje de vocês aqui nesse dia, né, e dizendo para vocês também que vocês contem com a gente, com a nossa metodologia, né, de descoberta de possibilidades de IA, né? E nos nossos eventos de garagem de inteligência artificial, onde a gente identifica e a gente analisa, com o apoio das áreas de negócio, né, onde estão as melhores oportunidades do uso de IA na organização. Outra coisa que a gente tem, né, dentro do Garage, né, a gente tem ali a implementação de projetos com todos os superpoderes da inteligência artificial, né? A gente entrega ali soluções completas com as mais diferentes necessidades do negócio. A gente utiliza essas cartas no nosso Garage, tá? E essas cartas fazem um sucesso. E também, né, através das nossas ofertas padronizadas, a gente ajuda as empresas a viabilizar o uso da IA generativa para toda a organização. A gente implementa assistentes digitais personalizados, né, e a gente desenvolve ali uma jornada completa da adoção do uso da inteligência artificial, tanto da capacitação até a sua implantação. E a gente tem também, né, a nossa trilha de formação de BPM, se é a próxima. A gente tem a capacitação, desculpa, corporativa de IA,
né? E a gente traz também a formação do BPM Business Track, que vai, inclusive, a gente tem uma turma começando agora, né? No finalzinho de março, começo de abril, né? Se vocês quiserem, tiverem interesse em saber mais detalhes, é só apontar a câmera aqui para o nosso QR Code. Sim, perguntas? É isso, deixa eu ver. Tá meio travada a minha máquina. Não consigo acessar as perguntas. Será que dá tempo ainda de responder uma pergunta? Queria só aproveitar, meninas, para comentar. A Simone falou aí do BPM Business Track. Pessoal que está assistindo a gente, esse BPM Business Track, se você conseguir colocar no slide da trilha, Simone Bastos, é a nossa formação de analistas de processos, onde a gente fala sobre arquitetura de processos, descoberta, técnicas de modelagem, análise e redesenho, mineração de processos, e nas nossas aulas a gente também pratica algumas experiências com prompts em inteligência artificial para fazer algumas atividades. Então, a gente faz a técnica tradicional e também aplica alguns prompts para comparar resultados e tal. Então, quem tiver interesse, a gente tem uma turma começando logo mais, se não me engano, na semana que vem. Ainda tem algumas vagas. Certo? Legal. Era só para dar esse recadinho. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo. A gente agradece a participação de vocês. A gente pede desculpa aí pelo tempo excedido, né? Mas devido a esses probleminhas técnicos, né? Internet é sempre internet, né? Um pouquinho lenta, internet um pouquinho lenta. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada. A gente vai responder, né, ali as dúvidas pelo chat, caso a gente não tenha respondido alguma. E fiquem atentos aí à nossa semana. Amanhã a gente volta com mais conteúdo para vocês. Até a próxima, gente. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Até amanhã. Nos vemos Até lá, amanhã. gente. Tchau, tchau.